Olá, 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 tudo bem? Como sempre, entrando aqui na hora do almoço, como sempre essa semana, né? Entrando aqui na hora do almoço, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da comunicação e dos conflitos que são gerados dentro da família. Eu não sei se está sendo bom, se você está gostando ou não está gostando. Se você acha que está sendo bom, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário. Se você acha que não está, deixa o seu comentário também. Eu acho que vai ser bom eu saber como as pessoas estão recebendo esse mini curso de gestão de conflitos. Para você que está vindo pela primeira vez ou está assistindo esse mini curso pela primeira vez, eu queria te dizer, queria lembrar a todos e te dizer, se é a primeira vez que você está tomando contato com esse mini curso, que existe uma lista de transmissão aí dentro da Quatro Tempos, no Facebook da Quatro Tempos. Você entra no Facebook, do seu lado esquerdo, embaixo está escrito vídeos, e aí basta você clicar ali, naquele ponto onde estão os vídeos, você vai ver que tem uma lista de transmissão, e nessa lista de transmissão estão os vídeos relacionados a esse mini curso de gestão de conflitos. Mas nós fizemos também um link dentro da nossa página do YouTube, tem uma playlist salva agora na nossa página do YouTube. Para você acessar é muito simples, basta entrar www.youtube.com/TV Quatro Tempos tudo junto, /TV Quatro Tempos tudo junto. Entra lá no YouTube, TV Quatro Tempos tudo junto, você vai acessar a playlist, tem uma playlist mini curso de gestão de conflitos. Então é isso, te dá um toque das coisas. Aquilo que eu vou falar hoje está muito, mas está muito bem elaborado no meu canal. Se você não assina o meu canal ainda no YouTube, está perdendo muita coisa. Entra lá, assina o meu canal. Se você é novo por aqui, não me conhece direito ainda, entra para ver os meus vídeos também, meu canal no YouTube. Basta você acessar o YouTube /Carlos Frois. Basta você entrar lá, Carlos Frois, você vai me encontrar. E aí assina o canal para você receber os vídeos que estão lá, porque tem muito a ver com algumas coisas que eu vou falar especificamente nesta aula hoje. Ontem eu disse a vocês, ontem eu apresentei para vocês esse livro, que é um livro Nascido para Vencer, que é um livro muito bom. Eu gosto muito desse livro. E nós falávamos exatamente sobre a questão do roteiro, mas esse livro nos dá também algumas outras pistas interessantes dentro de um trabalho como esse que a gente está vendo aqui, onde ele fala também da influência dos pais sobre a vida dos filhos. É muito interessante essa parte, quando ele fala da influência dos pais sobre a vida dos filhos. Eu acho que vale a pena a gente dar uma passada. O nome do livro é Nascido para Vencer, você vai encontrar nos sebos. Já te falei um pouco mais sobre isso. Bom, tem gente chegando aí, tem gente entrando conosco, as pessoas estão olhando aí. Muito bom. Então, vamos dar uma continuada em cima de onde a gente parou. Ontem, nós falamos um pouco sobre os roteiros, os tipos de roteiros que existem, e nós falamos também dos roteiros culturais. E eu disse a você que falaria hoje um pouco mais sobre as definições de conflitos, tipos de conflito. Mas antes disso, eu acho que tem algo que é de extrema importância para a gente olhar, de extrema importância para a gente entender a forma como o sistema se dá, como se forma um sistema, como se forma uma família, e isso eu acho que é fundamental também para a gente pensar em termos de relacionamento. Existem alguns autores que estudam de forma muito profunda a família. E por que estudam de forma muito profunda a família? Porque muitos dos aspectos que nós temos hoje, eles vêm da nossa família. Aspectos emocionais, aspectos racionais, tudo isso a gente acaba carregando na nossa família, daquilo que nós vivemos com o nosso pai, com a nossa mãe. Afinal de contas, nosso pai e a nossa mãe, eles talvez sejam a maior referência que a gente tem e a gente sempre terá. E aí alguém diz assim, mas e quando você tem uma criança que é adotada?
como fica uma criança que é adotada? Ela recebe outros tipos de influência? Recebe. Ela recebe a influência de seus pais biológicos, que vem através da sua genética, e da epigenética também. A gente já falou um pouquinho aqui sobre epigenética, então vem através da epigenética também, mas recebe também influência dos pais que a tomaram, que a adotaram. Ou seja, tudo aquilo que aqueles pais têm em termos de padrões de comportamento acaba sendo transferido para a criança. Então, o fato é que nós recebemos influências que são genéticas e recebemos influências que são emocionais, psíquicas dos nossos pais. Isso a gente já tinha, nós tratamos de cobrir isso antes, de falar sobre isso antes, e agora eu quero falar para você de sistema. Perdão. Por que é importante que a gente fale de sistema? O sistema, a teoria geral dos sistemas, na verdade, nasce ali no final da década de 50, com Ludwig von Bertalanffy. E Ludwig von Bertalanffy nos mostra, de forma muito, mas muito contundente, a importância dos sistemas e como a gente está envolvido dentro desses sistemas. A definição de sistema que a gente tem, sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e intradependente na busca de um objetivo comum. Seja esse objetivo comum claro ou não para as pessoas, mas é isso que acontece. Busca-se esse objetivo comum, sempre. Então, o sistema, ele é atuante, ele é dinâmico. O homem, por natureza, já é um sistema. Nós já podemos considerar o homem um sistema por natureza, um sistema aberto. Mas ele faz parte de outros sistemas. E talvez o mais importante de todos eles, e um dos principais, seja, em termos de sistema, seja exatamente a sua própria família. Um pai e uma mãe, aqui, eles formam uma família. Eles se relacionam e estão formando uma família. E para quem que eles formam essa família? Para os filhos. Portanto, um conceito de família sistêmico nos mostra que família existe para os filhos. Que os filhos aqui têm uma família, os pais têm um relacionamento de casal. E olha, e aqui não tem uma questão de gênero envolvida. A gente pode ter uma família que se formou a partir de uma mulher e uma outra mulher. Mas nós podemos ter uma família também que se forma a partir de um homem e um outro homem. Tudo aquilo que eu falo agora, em termos de sistema, serve, evidentemente, para qualquer tipo de família que a gente tem, porque a gente tem que olhar para essa questão de família hoje. O fato é que, quando nós nos relacionamos com alguém, uma das coisas que a gente já viu aqui, que causa muito conflito nessa vida, é essa questão das verdades intrínsecas que uma pessoa traz. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui ou está colocando alguma pergunta. Não. Não. Uma questão que cabe colocar para a gente aí agora é a seguinte. A gente falou aqui já sobre essa questão da verdade. E o que é a verdade? Eu disse a você que verdade... Eu tive um professor que me disse que verdade é que nem polegar, todo mundo tem. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu polegar, ou seja, verdade todo mundo tem, mas cada um tem a sua verdade. E a gente segue a nossa vida de acordo com as nossas verdades. Ou seja, aquilo que norteia o que nós fazemos, a forma como nos relacionamos, tem a ver com as coisas que acreditamos. Então, a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre as referências, a gente já falou sobre uma série de coisas. E aqui, quando a gente pensa em termos de sistema, o que eu te disse é o seguinte, que o sistema de origem é formado, então, pelo nosso pai e pela nossa mãe. Nós recebemos aqui uma carga do nosso pai e da nossa mãe. Se a gente pensar
Em termos de crianças adotadas, como eu coloquei aí agora há pouco, além de ter o pai e a mãe que a adotaram, elas têm ainda seu pai e sua mãe biológicos. Então, ela recebe muito mais carga, uma carga enorme. Ela vai receber uma pressão e uma carga enorme dessa família. No nosso caso, ou no meu caso, não sei o seu, mas o meu caso, que não sou adotado, então eu tenho um pai, tenho uma mãe. Mas eu não posso me esquecer disso daqui, ó, que atrás de minha mãe existem os pais da minha mãe. E que atrás do meu pai existem os pais do meu pai. Portanto, dá para a gente imaginar qual é a tensão que existe no momento em que a gente está se relacionando com alguém. Porque quando você vai se relacionar com alguém, e isso, olha, para relacionamento de casal é bárbaro isso que eu vou te falar. Em relacionamento de casal, a sensação que se tem é sempre a seguinte, de que é apenas uma mulher e um homem se relacionando, né? Que são apenas os dois aqui se relacionando. E não é assim que as coisas funcionam. Esse homem vem carregado aqui, ó, com um conjunto enorme de informações. Essa mulher também vem carregada com um conjunto enorme de informações. Ué, todas as coisas que a gente vem falando desde segunda-feira, eu quero que você as coloque sobre a mesa e olhe para todas elas. Lembra? Nós falamos do desenvolvimento, da formação da personalidade, de como a gente forma a nossa personalidade. Nós falamos das emoções. Nós trouxemos aqui vários aspectos para você. E eu estou juntando agora essa questão do sistema. Então, nós temos um sistema de origem que foi composto pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas vem carregado de outros elementos que são trazidos pela nossa mãe e são trazidos pelo nosso pai. Porém, tem um fator aqui importante, que ainda precisa ser visto. Meu pai tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo, meu pai construiu a partir de tudo aquilo que nós fizemos. Mas ele recebeu influência do seu pai e da sua mãe, assim como eu recebo dele também. E quem disse que aquilo que ele ouviu da minha avó estava claro para ele, que aquilo que ele ouviu do meu avô estava claro para ele? Não necessariamente estivesse. Então, talvez tenham coisas que ele esteja me passando que estão, talvez, até fora de propósito. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, vamos ver como estão as coisas aqui. Não, tá ok. Então, talvez esteja até, inclusive, fora de propósito. Mas ainda assim ele me passa. Ainda assim minha mãe me passa. Então, uma carga e uma tensão enorme vem aqui dentro desse relacionamento. Imagina, quanto de pressão uma pessoa recebe, quanto de tensão ela recebe. E para onde ela vai levar todas essas coisas? Ela vai levar todas essas coisas para todos os seus relacionamentos. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de casal, né? Ou então, relacionamentos profissionais. Então, quando uma pessoa está se relacionando com alguém, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não tem uma outra alternativa. É assim que as coisas funcionam. E é com isso que a gente vai conviver. E é a partir daí que nascem os conflitos. É a partir daí que eles surgem. Portanto, há uma definição de conflito que já nos mostra de forma claríssima que o conflito ele só pode existir quando existe a interação de duas pessoas. É óbvio. Só havendo a interação de duas pessoas é que haverá um conflito. E o conflito, ele pode ser um conflito expresso ou não. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de conflito expresso, conflito não expresso. Mas ele pode ser um conflito expresso ou não. Ele pode ser um conflito disfuncional ou ele pode ser um conflito funcional. O que é um conflito disfuncional? É um conflito que ele é negativo, ele impede o crescimento de alguém, um conflito disfuncional. Mas ele pode se transformar num conflito funcional. E o que é um conflito funcional? Um conflito que promove
crescimento para as pessoas. Então, historicamente, como os conflitos foram vistos? Lá no início, os conflitos eram vistos como a inabilidade de alguém ou incapacidade de alguém. Houve um determinado momento em que, se existisse um conflito dentro de uma família, é porque aquele pai ou aquela mãe não sabiam agir. Se existisse um conflito dentro num ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, seja onde for, é porque o chefe ou o gestor não sabia o que ele estava fazendo. Aquilo que ele estava fazendo era algo negativo. Depois houve um outro momento dentro da história. E até que a gente chega num outro ponto onde a gente entende que o conflito ele é produtivo, ele é positivo. Aí, quando entende que o conflito é positivo e é produtivo, a gente atingiu um novo patamar. A gente já começa a olhar para o conflito de uma outra forma. Mas sabe o que acontece hoje? Hoje, as escolas mais modernas de gestão, elas dizem o seguinte: promova conflitos, faça com que eles aconteçam. Promova esses conflitos, porque se você puder promovê-los, você fará com que as pessoas estejam sempre aquecidas, discutindo, crescendo e evoluindo dentro dos processos. Não existe mais aquela história de que, não, vamos trabalhar para não ter conflito nenhum. Não, vamos trabalhar para ter conflito, mas que os conflitos sejam funcionais, que a gente possa trabalhar com esses conflitos de uma maneira organizada, de uma maneira produtiva, onde eles nos impulsionem mais a conquistar outros elementos, a conquistar outras coisas. Então, existe aí uma possibilidade enorme de crescimento e de evolução. Portanto, é necessário que a gente entenda que, primeiro, que eles vão acontecer de forma natural. As desavenças sempre vão acontecer de forma natural. Então, é bom que a gente esteja preparado, entendendo todas essas coisas que a gente está vendo nessas videoaulas. Depois, hoje, mais do que nunca, existe uma intenção de que a gente possa promover isso, promover o conflito. Quanto tempo eu tenho aqui? Bom, pensando nisso, eu queria te fazer aí um convite. Quando a gente vai chegando no finalzinho, olha, essas videoaulas são rápidas, né? Não dá para eu colocar tudo que eu gostaria aqui, mas eu vou até a semana que vem, eu ainda vou colocar muito conteúdo. Eu me comprometi a entrar todos os dias na hora do almoço, eu estou entrando todos os dias na hora do almoço, deixando aqui várias informações e colocando depois esse vídeo dentro de uma lista de transmissão e uma lista que existe no YouTube também. Mas eu queria te deixar uma reflexão hoje, nessa tarde, exatamente para isso. Para promover um conflito, inicialmente, a gente tem que entender qual é o nosso papel dentro do relacionamento. Cada um tem que saber qual é o seu papel dentro do relacionamento. Meu papel é qual dentro da minha família? Eu sou pai, sou marido, sou provedor. Como isso funciona comigo? Então, olhe primeiro para o seu papel dentro da organização. Quando você está numa organização, qual é o seu papel? E como é que você pode, de dentro do seu papel, criar condições de fazer isso com respeito, de maneira que você promova evolução e crescimento. Abrir determinadas discussões ou criar condições para que determinadas discussões existam, ou criar condições de um certo incômodo, inclusive, dentro dos relacionamentos, para que as pessoas possam se mover e crescer dentro dos relacionamentos. Mas como fazer isso? O primeiro passo é entender qual é o seu lugar. O segundo é saber que você pode fazer isso tudo com respeito. Eu tenho uma definição para respeito que me ajuda muito e pode ajudar muito outras pessoas também. Minha definição para respeito diz o seguinte: respeito para mim é dar a devida atenção. Tá? Quando eu dou a devida atenção a alguém, eu respeito alguém. Quando eu dou a devida atenção ao ambiente, eu respeito esse ambiente. Então, dando a devida atenção às pessoas que estão à sua volta, como você pode promover ou como pode criar condições de
aquecer determinadas discussões de maneira que todos possam crescer. Isso pode ser muito produtivo, pode ser muito positivo. E fica aqui, talvez, uma grande dica para a gente agora, de que o conflito ele é bom, se bem administrado, ele vai ser muito bom, ele vai promover crescimento. Então, aqui a gente quebra, de certa forma, um paradigma. Aquele paradigma que diz que os conflitos são ruins. Esse paradigma, só para você ter uma ideia, ele já foi quebrado há mais de 50 anos, quando a gente entende que não é bem assim, que os conflitos eles podem nos ajudar e podem promover crescimento, dependendo da forma como a gente lida com eles, dependendo da forma como a gente trata esses conflitos. Lógico que nós precisamos de inúmeros instrumentos aqui de comunicação. Eu ainda vou falar de comunicação. Até segunda-feira eu quero falar de muitas outras coisas. Eu não vou colocar aqui muitas estratégias ou técnicas. Eu quero trazer o núcleo desse pensamento, o conceito de como as grandes escolas, de como os grandes profissionais têm desenvolvido trabalhos de gestão de conflitos, de onde isso vem e como aplicar isso na nossa vida. Eu acho que com esse pouco que eu estou te oferecendo aqui, já dá para você fazer bastante coisa nos seus relacionamentos. Bom, foi isso por hoje, eu volto amanhã. Amanhã eu vou trazer mais elementos para vocês. Vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre outros aspectos aqui dentro dos conflitos e de todo esse trabalho de relacionamento que a gente vem fazendo essa semana dentro desse mini curso de gestão de conflitos que eu me propus a colocar para vocês. Foi isso por hoje, um grande abraço, até amanhã, amanhã a gente se vê, tá bom? Até amanhã, tchau.